Quando Jesus falou que só Deus é bom, ele negou ser divino. 3 relatos da vida de Jesus incluem o registro de uma conversa entre Jesus e um jovem rico, um homem de posição na sociedade entre os judeus. Isso nós vemos em Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 22, Marcos capítulo 10, versículo 17 até o 22, e Lucas 18, versículo 18 até o 23. Mas nós vamos ficar com o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18 até o 23, para lermos. Diz assim a Escritura. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E replicou então ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, então disse: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens. Dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Quando esse jovem chamou Jesus de bom mestre, ele respondeu o seguinte, em Lucas 18, 19: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Uma observação aqui. Toda vez que encontramos, ou a maioria das vezes que encontramos Jesus falando, se referindo a Deus, o Pai, ele descreve como o Pai em seu escrito, em suas falas. E quando fala se referindo a ele, Jesus usa o termo Deus. Jesus, nessa conversa com o jovem, quer saber por que ele o chama de bom. E diz que bom só Deus. Mas Jesus não disse que o bom só seria o Pai, e sim que Jesus reconhece diante do jovem que ele está certo, o jovem está certo, que Jesus confirma que é bom, pois ele é Deus, dando a resposta então ao jovem. Então, sabendo que o jovem o reconhece sendo um ser divino, sendo Deus, Jesus vai respondê-lo, e o jovem vai ouvir os seus ensinos. Pessoas que não acreditam na divindade de Jesus frequentemente usam esse episódio, essa história de Jesus para dizer que ele mesmo não se considerou divino. Devemos então rejeitar esta interpretação por vários fatores que encontramos então na Bíblia. Bem, meu nome é Caco Pessoa, sou cristão, servo de Cristo e não pertenço a nenhuma denominação, e sim à igreja que Cristo edificou lá no primeiro século com os apóstolos. Agora, vamos analisar 3 fatores importantes na história de Jesus. Primeiro fator, vamos colocar como o primeiro fator, confirmou então sua divindade. Se Jesus tivesse negado a sua divindade nesses versículos, ele teria contradito, seu próprio ensinamento e conduta em outros lugares na Bíblia. Jesus afirmou ser o Eu Sou, que existia antes de Abraão. Isso nós vemos aonde? João capítulo 8, versículo 58 e também o versículo 24. Vejam. E diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí agora vamos lá no versículo 24. Diz assim: Por isso eu vos disse que morrereis
nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Uma referência no Velho Testamento do que Jesus dizia está em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Jesus então confirmando aos judeus que ele, Jesus, é divino e existe antes mesmo de Abraão e até mesmo da lei dada a Moisés. Bem, Jesus afirmou que ele e o Pai são um. Isso nós vemos em João capítulo 10, versículo 30. E que Deus, Pai, trabalha até hoje, como ele, Jesus, também trabalha. João 5 e 17. E sendo um com Deus, Jesus pede ao Pai que os apóstolos, na época, e nós hoje, sejamos um com o Pai e o Filho, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade e no amor com eles pelo Espírito Santo, que habita em nós. Isso nós vemos em João, capítulo 17, versículo 11 até o 26. Uma ótima referência desta citação está em Efésios 4, versículo 3 até o 6. Sendo assim, Jesus aceitou a adoração, sabendo que só Deus merece ser adorado por suas criaturas. Isso nós vemos lá em Mateus 8, versículo 2, e também Mateus 4, versículo 10. Além das afirmações de Jesus, outros textos do Novo Testamento mostram sua divindade. Nós podemos ver isso em João capítulo 1, versículo 1. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Bom, aí nós podemos ler o restante para a gente complementar. Mas vamos ver também Hebreus capítulo 1, versículo 6. Diz assim: E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Agora vamos ver então o segundo fator. E ele, nós podemos dizer que ele confirmou, Jesus confirmou ser divinamente bom. Então, Jesus não negou ser bom. Outros textos também afirmam a perfeição de Jesus, que viveu sem pecado. Isso nós vemos em Hebreus 4 e 15 e 1 Pedro 2 e 22, quando cumpriu sua missão de mostrar a bondade de Deus para o mundo pecador. Isso João 3 e 16, João 10 e 11 e Romanos 11 e 22. Vamos ler então João 10 e 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos ver então agora o terceiro fator, que confirmou sua autoridade divina. A pergunta de Jesus não serviu para negar a afirmação do jovem rico, como vimos anteriormente. Serviu para destacar a autoridade daquele que logo em seguida exigiria dele um sacrifício difícil. Se este jovem refletisse sobre o significado das suas próprias palavras, a confissão que Jesus é o bom Deus, ele não teria desculpa ao rejeitar as instruções do Senhor. O mesmo Deus que revelou no Antigo Testamento os mandamentos que este homem guardava a vida toda, que seria não adulterarás, não matarás, não furtarás e etc., agora diria: vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Lembrando lá de Lucas 18, 22. O jovem precisava reconhecer que estava, naquele momento, diante do bom Deus. Agora vamos ver algumas outras observações na Bíblia. Em outras ocasiões, Jesus falou sobre adoração. Mateus, capítulo 4, versículo 10,
né, diz o quê? Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. A frase ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, Jesus diz não para negar a sua divindade, e sim para negar a sugestão do diabo. Jesus não negou sua divindade porque ele é Deus. Basta vermos uma das passagens que nos comprovam ser Jesus divino e Deus como o Pai é Deus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 1 e 2 e o versículo 12. Lembrando que nós fizemos já a leitura, mas vamos fazer novamente. João 1, versículo 1 e 2 e o versículo 12. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Quem é o Verbo? Jesus, o enviado do Pai. E aí a gente comprova quem é o enviado do Pai lá em João 17, versículo 18. Então, um dos pontos: criaturas não merecem adoração. Certo? Paulo fala de pessoas que mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, lá em Romanos 1 e 25. Homens bons recusaram a adoração dos outros, lá em Atos 10, 25 e 26, lembrando o acontecimento de Pedro, e também Atos 14, versículo 11 até o 18. Nós temos também anjos, também não podem receber adoração. Isso nós encontramos lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9. Um outro ponto: Jesus recebeu e merece adoração, certo? Repetidas vezes, Jesus permitiu que os homens o adorassem. Veja, Mateus capítulo 15, versículo 25. Diz assim: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Este fato ocorre na história da mulher cananeia, que tem sua filha endemoniada. E ela reconhece ser Jesus um homem especial de Deus e o adora, ajoelhando e inclinando perante Jesus. Outro ponto nós vemos em Mateus 28, versículo 17. Diz assim: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Nesse ponto, os discípulos, como de costume, caíram prostrados aos pés do Senhor Jesus e o adoraram. Nós vemos também em João, capítulo 9, versículo 38, que diz assim: então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Bom, nesse fato histórico, vemos Jesus revelar seu poder realizando um milagre a um cego. E quem pode duvidar de alguém que pode curar um cego? Ninguém. Concluindo, podemos tirar todas as dúvidas também sobre esse assunto pelo estudo de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 até o 14, que vocês podem fazer a leitura. E este capítulo mostra a posição exata de Jesus como herdeiro, criador, resplendor da glória, expressão exata do ser de Deus, sustentador da criação, purificador de pecados e etc. O capítulo afirma que Jesus é o Filho de Deus e é superior aos anjos. Neste contexto, o Pai ordenou que até os anjos adorassem o Filho. Em Hebreus 1 e 6, diz assim: mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Qualquer pessoa que recusar adorar a Jesus desobedece ao Pai.
Jesus é bom, Ele é divino e merece a nossa adoração e obediência, pois sem Ele não temos vida junto ao Pai. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Cristo. Amém.